Oi, pessoal, tudo bem? A gente adora uma grande ideia, né? Aquela inovação que parece que vai mudar tudo. Só que tem um paradoxo bem no meio disso tudo. Por que, afinal, tantas ideias que parecem geniais acabam dando errado? A resposta, olha, pode estar mais perto do que a gente imagina. Vamos investigar isso juntos. Para começar, se liga nesse número, 90%. É isso mesmo. Essa é a taxa de fracasso das startups. É um número que faz a gente parar para pensar, né? 90%? E não para por aí, não. 80%. Agora a gente está falando da taxa de fracasso de novos produtos. Pensa só em quantas ideias incríveis, cheias de promessa, simplesmente sumiram das prateleiras. E para fechar o quadro, 70% dos projetos de transformação, sabe, aqueles que são feitos para melhorar uma empresa por dentro, pois é, também falham. O cenário que se desenha aqui é bem claro. E tudo isso leva a gente para a grande pergunta. Com tanto dinheiro, tanto esforço, tanta gente inteligente envolvida, por que ter sucesso com inovação é algo tão raro, tão difícil? Vamos ver o que os dados mostram para a gente. Para achar a resposta, primeiro a gente precisa alinhar o que estamos falando. Afinal, o que é inovação de verdade? É uma palavra que está na moda, todo mundo usa, mas o significado real dela é a chave para desvendar esse mistério. Pensa assim, a inovação de verdade se apoia em três pilares. Não é só aquela faísca de imaginação, sabe? Precisa também de informação para dar corpo à ideia e, talvez o mais importante, da iniciativa para fazer a coisa acontecer de verdade. E no mundo dos negócios, na prática, esses três Is viram resultados que a gente pode ver. O quê é a nova capacidade, a nova solução que se oferece. O como é o produto ou o serviço que entrega isso. E o porquê, que é crucial, é gerar um retorno positivo sobre o que foi investido. Tá, mas aí como a gente separa o que é só uma boa intenção do que realmente traz resultado? A resposta está em três letrinhas: ROI, ou retorno sobre o investimento. A fórmula pode parecer simples, mas ela é muito poderosa. É basicamente o que se ganha, que são os benefícios, menos o que se gasta, os custos. E tudo isso dividido pelos custos. No fim das contas, o ROI mede quanto de lucro cada real investido trouxe de volta. E a inovação aumenta esse ROI de duas formas bem diretas. Ou ela ajuda uma empresa a fazer mais coisas usando os mesmos recursos, o que aumenta o rendimento, ou ela ajuda a fazer a mesma coisa, só que gastando menos, o que reduz os custos. Simples assim. Para isso ficar ainda mais prático, vamos pensar no tal ROI de capacidade. Imagina um software novo para a equipe de vendas. Primeiro passo, definir o objetivo, aumentar as vendas em 10%. Segundo passo, medir como as vendas estão agora, essa é a base. E terceiro, depois de instalar o software, mede de novo. A diferença é o valor real, tangível, que a inovação trouxe. Ok, agora que a gente já sabe o que é inovação e como medir o sucesso dela, vamos voltar para o nosso mistério. Com essas ferramentas em mãos, investigar por que tantos projetos falham fica bem mais interessante. E olha só os principais suspeitos segundo o Project Management Institute. Primeiro lugar, as prioridades da empresa mudam. Segundo, os objetivos do projeto em si mudam. E terceiro, os requisitos, ou seja, o que precisa ser feito, não estavam claros desde o início. Deu para notar um padrão aí, né? Parece que tudo se resume a uma coisa: falta de clareza e de alinhamento. Então, o ponto central é este aqui. E essa citação, olha, ela resume tudo perfeitamente. Quando um projeto não tem clareza total do que precisa alcançar, ou quando essa meta fica mudando o tempo todo sem ninguém gerenciar direito, ele já nasce com os dias contados. Mas calma, identificar o problema já é metade do caminho, né? Agora vem a parte boa, a solução. Se a gente sabe exatamente por que os projetos falham, podemos criar um plano para garantir que eles deem certo. E aqui está o plano de ação. São três tarefas essenciais que combatem de frente aquelas principais causas de fracasso que a gente viu. Primeiro, alinhar os objetivos do projeto com o que a empresa e as pessoas realmente precisam. Segundo, conseguir os requisitos certos, conversando e entendendo as necessidades. E terceiro, gerenciar de perto a incerteza, porque todo projeto enfrenta riscos, né? E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Olhando para as grandes ideias ao nosso redor, seja no trabalho ou na vida, será que elas estão sendo construídas com essa base sólida de alinhamento, de clareza e de gestão de riscos? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre fazer parte daqueles 90% que falham ou do pequeno grupo que alcança o sucesso.